Deus que reinou Israel e teve um reinado de muito sucesso, muito bem sucedido, e deixou como herança para seu filho Salomão a presença do Espírito de Deus, do Elohim, do Iavé, né? E essa presença de Deus perdurou durante muito tempo no reinado de Salomão, fazendo com que ele fosse considerado e chamado pelo próprio Deus de homem mais sábio de todos os tempos. E por causa da sua sabedoria, ele ficou rico, prosperou e se tornou uma das grandes potências mundial no seu tempo, né? Na sua geração. Assim como o ferro amola o ferro, são os amigos nos seus relacionamentos de amizade. Nossa, eu não sabia que os meus amigos, familiares, né? Vamos falar de família. Eu não sabia que a minha família tinha tanta importância para mim. Agora eu entendo por que a minha avó, os meus tios, as minhas tias, os meus primos, os meus irmãos, os meus amigos de infância que foram criados comigo lá na minha cidade, em Miracema, no interior. Agora eu entendo por que eles eram tão diferentes de mim, são, né, diferentes de mim, e por que nós discutíamos tanto, debatíamos tanto alguns assuntos, até brigávamos ali, né, quando era criança, e com isso nós aprendemos, né? Era um ferro batendo com ferro, era como a faca e a lima, né? A lima amolando a faca quanto mais passada na pedra ali, na lima, quanto mais a faca, o facão, a foice, o machado, né? Essas ferramentas são passadas na lima ali, que é outro ferro, outro metal, acaba amolando, né? E eu não sabia que nos relacionamentos era assim. Eu tenho aprendido muito isso, a valorizar as pessoas que têm me ensinado, me aconselhado, conversado comigo e me dado dicas construtivas sobre aquilo que eu tenho que fazer ou não fazer. É muito bom. Um pensador brasileiro, um dos maiores pensadores, né, brasileiro, o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele falou em uma de suas palestras que nós devemos observar as pessoas que são inconvenientes com a gente. Observe as pessoas que te observam. Olha que coisa interessante. Observe as pessoas que te observam. Valorize essas pessoas que olham para você, que te acompanham, que te seguem, certo? Que estão sempre ali te dando um bizu, estão sempre ali te dando uma orientação, porque essas pessoas se preocupam com você. Logicamente, eu não estou falando daquelas pessoas que pisam no freio, né? Você quer andar para frente, você quer ir e elas pisam no freio. Logicamente que eu não estou falando daquelas pessoas que amarram as patas do seu cavalo, né? Como aquela metáfora. Não, não deixa sua vida ir para frente, seu cavalo cavalgar. Obviamente que eu também não estou falando daquelas pessoas que só sabem criticar, falar mal, só sabem te colocar para baixo, sabe? Não estou falando dessas pessoas. Mas eu estou falando daquelas que chegam para você e sinceras, olham nos seus olhos e diz, olha, melhora. Você é bom, mas você pode ser melhor. Porque se nós nos atentarmos para essas pessoas, seja da família ou seja dos nossos amigos e amigas, olha, essas pessoas podem mudar a nossa vida. Essas pessoas pode ser Deus na vida dela, disfarçada de ser humano. Vou repetir. Esses amigos, essas pessoas, esses familiares que te aconselham, que te ensinam, que te exortam, que te disciplinam, pode ser Deus dentro do corpo delas, querendo fazer você se tornar uma pessoa bem-sucedida. Igual ao ferro que amola e amassa e molda o ferro, assim também são os amigos, as amizades, os relacionamentos. Nossa, talvez por isso seja tão difícil se relacionar com as pessoas. Talvez por isso grandes amigos estão separados da amizade. Talvez por isso muitos casais quebraram a aliança, se divorciaram, se separaram. Talvez por isso muitas sociedades, né, empresários, negócios, né, eram amigos, porque até então se entendiam, se ouviam, se respeitavam. Era recíproco os afetos. Mas depois
pararam de ouvir um ao outro e acabou se separando, rompendo, quebrando a aliança. Talvez por isso tantas religiões no mundo, tantas igrejas, tantos templos, tantas denominações. Talvez por isso tantas divergências de ideias, de pensamentos, né? Talvez por isso tanta filosofia, tanta ideologia. Teve até um poeta que disse, né? Ideologia, eu preciso de uma, eu quero uma para viver. Mas sabe, existem pessoas que são muito mais que amigas, muito mais que amigos. Existem pessoas que são muito mais que família, que familiar, que familiares. Existem pessoas que são anjos de Deus, pessoas colocadas na nossa vida realmente para se tornarem pessoas inesquecíveis. Eu quero fechar essa reflexão de hoje falando também de algo muito profundo, já que falamos de amizade, relacionamentos e tantas coisas. Eu quero falar sobre uma coisa que eu ouvi esses dias e me chamou muita atenção. Dentro dos nossos ouvidos, guarde bem isso, dentro dos nossos ouvidos, bem perto do tímpano aqui, ó, existem dois membros, dois ossos pequenos, e esses dois ossos, um é chamado de martelo e o outro é chamado de bigorna. Vou repetir, dentro da nossa cabeça, dentro do nosso rosto, né, existem dois membros, dois ossos pequenos. Um é chamado de martelo, porque tem o formato de um martelo. E o outro é chamado de bigorna, porque tem o formato de uma bigorna. Martelo é muito fácil você saber o que é um martelo, mas talvez bigorna você nunca tenha parado para procurar saber o seu significado. Defina bigorna para mim então, Marcos Vinícius, poeta. Bigorna é um utensílio, um objeto que é usado como mesa, né? Como mesa de trabalho, como banca de trabalho. Os ferreiros costumam usar a bigorna para poder... A bigorna costuma ser de aço e ela costuma ficar como mesa, como tampão. O ferreiro então pega o ferro, o metal, leva ao fogo. Depois que o ferro é aquecido no fogo, ele passa por muitos graus, né, de aquecimento, então aquele ferro começa a ceder um pouco, ficar mais macio. O ferreiro então pega aquele metal, aquele ferro, leva até a água, molha ele, coloca em cima da bigorna, pega o martelo e bate com o martelo. Pá, 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 pá. De tanto bater, o ferro vai cedendo, vai amassando, vai sendo moldado. E ali o ferreiro faz o ferro, o metal, se transformar num acessório, num objeto, numa ferramenta, etc. e tal. Sabe o que eu aprendo nisso? Os nossos ouvidos, eles foram feitos por Deus para ouvir os bons conselhos, para filtrar as palavras. E segundo os especialistas, essa bigorna e esse martelo são muito usados e ativados quando você ouve alguma coisa que você tem interesse e que tem relevância. Por exemplo, você ouve uma coisa que é interessante, uma música, uma palestra, uma mensagem, alguma coisa que é interessante, então é ativado esse martelo, é ativada essa bigorna e os seus ouvidos, a sua audição, ela filtra, ela peneira,